Olá, ousado e ousada! Hoje eu estou aqui no nosso segundo dia da nossa série Fé do Tipo de Deus. Começamos ontem e ontem nós fazemos uma introdução desta nossa série e falamos sobre a fé como firme fundamento, a fé como aquele que nos dá esperança e a fé como aquele meio que nos dá fé. Foi algo interessante. Se você por acaso não assistiu o nosso primeiro vídeo da nossa série, eu já convido você a assistir esse vídeo, está aqui na descrição, você assistir esse vídeo, a deixar o seu like, a compartilhar com mais alguém, assim você vai conseguir entender melhor essa nossa série, como também vai conseguir acompanhar e vai entender melhor essa nossa mensagem de hoje, nosso segundo dia da série A Fé do Tipo de Deus. Foi algo interessante, Deus tem falado muito comigo nesses dias, eu tenho meditado muito sobre essa história de Hebreus capítulo 11, sobre a fé dos homens e grandes mulheres de Deus que passaram por este mundo, que eram carnes, homens como eu e você, mas que conseguiram vencer pela fé. Hoje, neste nosso segundo dia da nossa série A Fé do Tipo de Deus, eu quero compartilhar com vocês 3 coisas sobre a fé. Eu quero falar com vocês primeiro sobre fé como meio para a salvação em Cristo Jesus. Quero falar para vocês como fé para obediência e em terceiro, quero falar para vocês como fé, como meio para agradar ou viver uma vida agradável a Deus. Então já convido você a trazer a sua Bíblia nesse momento aqui, a ler comigo o livro de Hebreus capítulo 11. Olha o que diz. Ora, versículo 6, 5 na realidade, não é? Deixa eu ver, confirmar aqui, 5, 6, é 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqui está falando da fé como obediência. Segundo, versículo 8, está dizendo assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Aqui está falando da fé como obediência. E em terceiro, Efésios capítulo 2, versículo 8, está falando assim: pois vocês são salvos pela fé, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero nesse momento, gente, falar com vocês sobre esses 3 assuntos importantes da fé. A gente já deu uma introdução aqui, falou que a fé do tipo de Deus, ela é uma fé que nos faz pensar e repensar, não é apenas uma fé que nos faz alcançar, conquistar, portas abertas, milagre, eu vou conseguir, eu vou conquistar, Deus vai me dar, mas é uma fé que nos leva para outros horizontes e está nos levando a compreender muitas outras coisas nessa nossa série, muitos outros ângulos que esta nossa fé pode nos trazer e nos dar. Primeiro é que a fé para a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo está nos ensinando: vós sois salvos pela graça, por meio de quê? Da fé. Queridos, a fé, antes de qualquer outra coisa, ela é um meio para a salvação em Cristo Jesus. É necessário que aquela pessoa que quer ser salvo, que precisa ser salvo, que quer confessar a Cristo, precisa ter fé e crer que Ele existe, que Ele veio, viveu, morreu e ressurgiu por nós. Esta é a fé da esperança, a fé para a nossa salvação. E quando eu falo da fé para a salvação, me chama a atenção, porque a Bíblia fala assim: vocês são salvos pela graça, por meio de quê? Da fé. Primeiro que a nossa salvação, ela é pela graça, não é de graça. Esse é um assunto que eu vou compartilhar com vocês em um outro momento. Segundo, aqueles que falam assim: por meio de quê? Da fé. Se você não tiver fé, você não tem como você ser salvo. A fé para a salvação, a fé para acreditar que Jesus Cristo veio, a fé para acreditar que Ele veio, morreu por nós e nós fomos ou seremos salvos por Ele, por meio da fé. Nós fomos salvos quando nós confessamos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Nós estamos sendo salvos enquanto estamos nos santificando e nós seremos salvos quando nós fomos arrebatados naquele grande dia. Então a fé, antes de qualquer outra coisa, a fé, ela é um meio para a minha e para a sua salvação. Segundo, eu quero falar com vocês agora sobre fé como obediência. Olha aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 8, pela fé Abraão obedeceu. Gente, que interessante, meu povo. Quando nós obedecemos, quando nós queremos obedecer a Deus, por que nós obedecemos? Quando nós obedecemos, o que é que nós utilizamos para o quê? Obedecer. É fé. Como é que você vai obedecer a alguém que você não vê? Como é que você vai obedecer a alguém que é pregado há mais de 2000 anos atrás? Como é que você vai pregar alguém que você não pode apalpar, não pode tocar? Alguém que não é físico?
Como é que você vai obedecer a alguém que muitas das vezes você não ouve a voz dele de forma nítida? Como você vai obedecer a alguém que talvez não teve um encontro pessoal de forma sobrenatural com você? Nós obedecemos pela fé, porque nós acreditamos que muitos homens e mulheres de Deus que passaram por este mundo e que têm passado, que estão conosco nos dias atuais, obedeceram pela fé. Então nós obedecemos pela fé. E tem muita coisa, meu amigo, minha amiga, que nessa vida você vai precisar fazer pela fé. Obediência pela fé. Quando você obedece porque você crê, é quando você obedece porque você acredita. E muitas das vezes nós precisamos ter mais fé para obedecer. Porque assim como Abraão obedeceu para ir para uma terra estranha, para deixar sua parentela, a casa dos seus pais, a sua família, os seus amigos, a sua vizinhança, o seu lugar de acomodação, de comodidade, Abraão deixou essa terra para ir para uma terra longínqua, desconhecida, sem ele entender, sem ele compreender, sem ele ao menos ter noção do que ia esperar naquela terra. Mas Abraão foi, Abraão creu, Abraão teve fé e obedeceu. A minha pergunta para você nessa noite nesse dia de hoje o que você está fazendo para obedecer? O que está impedindo você de obedecer a Deus? O que está impedindo você de seguir os planos de Deus? O que está impedindo você de viver uma vida integral diante de Deus? O que está impedindo você de viver uma vida ministerial obedecendo a Deus? O que está impedindo você de obedecer a Deus dentro do teu casamento, do teu trabalho, do seu ministério, da sua igreja, com seus filhos? Em tudo que você faz, o que tem impedido você de obedecer a Deus? Será que é realmente a sua carne ou é falta de fé? Nós precisamos ter fé em Deus. E quando nós temos fé, nós obedecemos, porque nós acreditamos que aquele que nos chamou é poderoso o suficiente para cumprir aquilo que Ele nos tem prometido. E eu quero falar agora com vocês sobre a fé como forma de agradar a quem? A Deus. Sem fé, como está dizendo aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus. Sem fé, meus filhos, é impossível agradar a Deus. Nós só agradamos a Deus por meio da fé. Márcio, eu sou cristão. Márcio, eu sou um filho, uma filha de Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Eu vivo igreja, eu congrego, eu sou fiel a Deus. Mas muitas das vezes eu vejo que tem problemas, dificuldades, empecilhos. A vida cristã, ela só pode ser vivida se for uma vida que agrada a quem? A Deus. Nós precisamos agradar a Deus. A tua vida cotidiana, a tua vida diária precisa ser uma vida que agrade a Deus. Então viva uma vida que agrade a Deus. Mas como eu vou conseguir agradar a Deus nas minhas coisas? Como eu vou conseguir agradar a Deus ao me levantar, a andar nesse mundo perverso? Como eu vou conseguir agradar a Deus dentro do meu casamento com uma mulher que eu estamos de comportamentos totalmente diferentes, de famílias totalmente diferentes, de construções familiares totalmente diferentes? Márcio, como é que eu vou conseguir agradar a Deus no meu trabalho, que não é na igreja? Como eu vou conseguir agradar a Deus na minha vida cotidiana, lá na sociedade, com os amigos que não são crentes, com a família que não é crente, e muitas outras coisas que eu faço que não tem envolvimento com o ministério, com a igreja? Como eu vou conseguir agradar a Deus? Por meio da fé. Quando nós temos fé naquilo que nós fazemos, quando nós fazemos como se fosse para Deus, nós fazemos através da fé para agradar a Deus. Então que nesse dia de hoje, nessa nossa segunda série, você possa aprender isso, que a fé ela é um meio para a salvação. Só somos salvos por meio da fé, pela graça em Cristo Jesus. Segundo, a fé para a obediência. Você vai começar a obedecer a Deus. Você começa a ter prazer em obedecer a Deus e pouca dificuldade em obedecer quando a sua fé aumentar em Deus. E em terceiro, você precisa ter uma fé para poder agradar a Deus, ver uma vida integral diante de Deus, que agrade a Ele em tudo que você for fazer. Mas você pode falhar, posso pecar, posso algum dia desagradar a Deus, você pode. Mas quando você tem fé, você vai se esforçar em agradar ao Deus Todo-Poderoso que Ele lhe chamou. Quero nesse momento já lhe pedir que você continue deixando o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém, abençoa. Assim você me ajuda a manter este canal e abençoa outras vidas com a mensagem da Palavra de Deus, que eu trago aqui todos os dias, quando Deus me permite, quando eu posso, e eu tenho me esforçado para todo dia estar aqui, trazendo uma mensagem de vida, de fé e de coragem para mim e para você. Deus abençoe a todos e até o nosso terceiro vídeo da nossa série. Beijão a todos vocês.